Uma comédia de praia, repleta de atores da nova geração, que em 2 semanas levou mais de 500 mil espectadores aos cinemas, é o tema do PUC em Cena de hoje. O filme Muita Calma Nessa Hora narra as aventuras de 3 jovens amigas que decidem viajar para Búzios a fim de respirar novos ares e resolver seus problemas. No caminho, encontram uma hippie em busca do pai desconhecido. A partir daí, o filme tem participações especiais de astros como Lúcio Mauro e Nelson Freitas e de talentos como Marcela Diné e Maria Clara Gueiros. Para falar sobre o longa-metragem em cartaz, recebemos o diretor e ex-aluno da PUC-Rio, Felipe Joffli. Também participa desta conversa a professora de Comunicação e Teatro, Vera Novelo. Olá, Felipe. Olá, Vera. Sejam muito bem-vindos. Felipe, você trabalhou com o Bruno Mazzeo no Cilada, né? E o Bruno também é um dos produtores e roteirista do Muita Calma Nessa Hora. Como surgiu o convite para dirigir o filme? Eles me chamaram para conversar, para fazer o Cilada, né, para a televisão. A gente criou uma boa relação, a gente foi bem sucedido com as temporadas que eu fiz. Eu acho que isso favoreceu o convite, mas de qualquer forma, muito também pelo meu primeiro filme, por um perfil que eles identificaram semelhante ao que eles precisavam para o filme, né? Teve até uma, assim, não sei se uma coincidência, ou se isso faz parte do motivo também. Eu, há uns anos atrás, logo depois de rodar meu primeiro filme, dei uma entrevista para o Segundo Caderno dizendo que tinha uma relação de referência aspiracional com o Menino do Rio. E na época eles estavam precisando criar um filme que fosse a cara do filme Menino do Rio. Então eu acho que isso pode ter favorecido também. Então a gente vai, acho que eles devem ter sondado no mercado também, enfim. O convite veio para o Cilada, mas o que garantiu mesmo foi a nossa relação criada fazendo o Cilada. Você disse recentemente que esse filme, Muita Calma Nessa Hora, foi muito especial porque nesse filme você teve a oportunidade de desempenhar unicamente a função de diretor. Isso é realmente um privilégio? Por que é um privilégio? Eu acho que isso é um privilégio pelo ponto de vista de uma indústria se formando, sabe? Você, quando pretende formar um mercado com produção de escala industrial, é mais do que natural que se respeite as funções dentro de um layout de produção, assim. Eu sempre quis ter essa oportunidade, né, de ser convidado para dirigir a história de alguém, para poder dar as minhas interpretações, a minha visão sobre aquilo, poder estar pensando só nisso, poder estar tendo a condição de trabalhar só com os atores, brifando o meu fotógrafo, não me preocupando com as questões financeiras do filme, enfim, poder estar dividindo isso com o produtor é mais do que comum, e acho que assim, é um privilégio, porque eu acho que muita gente trabalhou para que isso acontecesse, sabe? Quantos diretores não gostariam de estar em casa e receberem um roteiro e falar: você gostaria de fazer esse filme? Então acho que é por aí, ao invés de nossa, eu tenho que fazer o meu filme, então para isso eu tenho que produzir, eu tenho que correr atrás de verba, eu tenho que... E aí você faz tudo para poder se financiar, para poder, sabe, financiar seu próprio sonho. Então eu acho que você dispersa um pouco a energia fazendo isso. Então, enfim, eu estava preocupado com o meu elenco, com o meu horário, com as minhas coisas, com o set funcional. Exatamente, o Muita Calma Nessa Hora é uma comédia que conta com 4 protagonistas e diversas participações especiais. Mais do que isso, traz personagens reais, né? Com quem o público se identifica com facilidade. Como foi ali o processo de filmagem em Búzios? Foi muito agradável. Eu fiz um trabalho de preparação com as meninas que levou mais ou menos um mês, de ensaios, de convívio também, de exercício e tal, para a gente poder trazer essa naturalidade para a palavra falada. Eu quero usar os homens, pisar em cima. Eu vou fazer tudo que eu não fiz. Eu tô muito gorda.
essa comédia ela é dirigida mais ao público jovem. Há uma expectativa de, você mesmo estava falando, né? O nosso público está muito habituado ao cinema falado em inglês, né? Há uma expectativa de, se dirigir especificamente ao público mais jovem, também formar plateia para o nosso cinema nacional, enfim, para esses filmes que você está chamando mais de mercado, né? Você acha que é realmente para o jovem? A gente pensa muito no público jovem porque é o público jovem que vai estar consumindo cinema nos próximos anos. Então ele é importantíssimo para formar a plateia, ele é importantíssimo para a gente desenvolver um novo ponto de vista sobre o nosso cinema que é tão rico, que é tão criativo e que sempre foi tão autêntico. Então a gente precisa mudar uma ideia de que o cinema brasileiro, há bem pouco tempo atrás, teve de ser um cinema ruim. Ele ganhou essa fama por vários motivos, não cabe a gente ficar discutindo agora, mas a gente teve um período muito ruim, realmente, enquanto a qualidade e volume de produções. Isso vem se desenvolvendo a partir da retomada. A gente já pode dizer hoje que eu acredito que está fazendo efeito, que foi planejado. Isso é um movimento, enfim, das nossas políticas culturais e de nós profissionais do setor. Então, pensar no público jovem hoje é fundamental para que o jovem de 13, 14 anos hoje já possa dizer que o filme brasileiro é muito bom, que os melhores filmes que ele viu na vida dele são Cidade de Deus, Tropa de Elite e, quem sabe, Muita Calma Nessa Hora e por aí vai. E aí você convencer esse jovem de que o cinema brasileiro é um cinema ruim vai ficar mais difícil agora. Então acho que a gente está fazendo um bom trabalho. É difícil fazer cinema, é caro fazer cinema, mas está dando certo. Então acho que é por aí. É um filme para jovem, mas a gente tentou também fazer com que ele fosse um filme, eu diria um filme para a família. Muita Calma Nessa Hora é interpretado tanto pela nova geração do humor, né, Marcelo Diné, por exemplo, quanto por artistas consagrados, como a Laura Cardoso. Foi difícil conciliar ali no set, na hora das gravações, essas duas turmas? Não, sabia? Eles são todos tão profissionais que não necessariamente humoristas, sabe? São todos grandes atores, tantos grandes atores que passaram no nosso set, que era sempre um orgulho ter eles juntos. E eu acho que eu fui recebido com muito carinho por eles, eu dei isso de volta. E quando eles estavam juntos era também sempre um papo bom, sabe? Era sempre criativo, grandes atores fazendo pequenos personagens. Cafetão? A Margarete disse isso. Graças a Deus, acabei, tô livre! Eu tô livre. Muito difícil trabalhar, digamos, com um núcleo principal que carrega a história e esses esquetes, digamos, quase que esquetes que vão se inserindo, né, com essas participações especiais. Muito difícil fazer essa integração sem parecer que agora é o momento participação especial, agora a história segue. Como conseguir esse amálgama? É difícil, sim. É uma boa pergunta, porque eu não queria que o filme se transformasse apenas numa galhofa, sabe? Que fossem só esses esquetes que nos justificam o cinema em si, sabe? Então, eu acho que o cinema pede que a gente observe também o ser humano, o drama, etc. Então, eu tinha que tentar fazer com que isso fosse a partir das meninas. Por mais despretensiosa que fosse a história, existia ali motivos reais. Existiam ali pessoas que eu gostaria que fossem críveis e identificáveis, sabe? Então, eu tentei protegê-las um pouco de todos esses esquetes que estavam ali na periferia da história delas. Tentei evitar um pouco que alguns personagens que entrassem fossem fazer uma participação rápida e saíssem, prejudicassem isso. Mas com todos eu pedi que fosse criado um personagem novo, um personagem diferente do que eles já tinham criado na televisão antes, alguma coisa que fosse desmascarar um pouco algumas
fortes personagens que eles já tivessem feito antes. Então isso ajudou a fazer com que esses atores que entrassem respeitassem um pouco ali aquela condição que a gente tinha criado para as meninas. Mas é muito difícil evitar também, porque o filme ele tem essa pegada do sketch, ele tem essa pegada da piada. E eu também não queria fazer com que esse pensamento mais profundo e mais real fizesse com que o filme perdesse a graça também. Você se formou em 98 aqui na PUC, pelo curso de Comunicação Social, depois de ter estudado cinema em Nova York, né? De que maneira o aprendizado aqui na universidade o ajudou na carreira, nos filmes? Eu aprendi muito a respeitar o cinema, aqui mesmo estudando publicidade, mas tendo as eletivas e as obrigatórias de cinema, eu aprendi a respeitar o cinema, assim, a ver o cinema como uma arte além do entretenimento, sabe? Aprendi a assistir filmes. Eu acho que a partir daí você aprende também a pensar em fazer filmes com um propósito diferente de unicamente o entretenimento. Então, acho que isso é o mais significativo da minha carreira. O curso que eu fiz nos Estados Unidos foi um curso talvez muito mais técnico, porque era o que eu estava precisando para me inserir no mercado. Eu tive também professores lá que foram importantes para continuar discutindo teoria. Teoria é muito importante. Assistir os filmes do nosso passado é muito importante. Foi aqui que eu assisti O Cangaceiro, e foi lá que eu revi O Cangaceiro. Então eu assisti O Cangaceiro aqui e cheguei nos Estados Unidos e assisti O Cangaceiro na minha aula de teoria lá também. Então tudo aquilo que eu estava criticando aqui, que eu estava achando que eu ia chegar lá e ia ver um universo muito diferente, eu estava me revendo lá. Então isso foi muito representativo até para eu voltar e entender o Potemkin, o Rio Zona Norte, o Pagador de Promessas, o Cangaceiro, todos os filmes que eu vi aqui, filmes que foram realmente importantes para a gente entender que o cinema ele vai muito além daquilo que a gente está vendo hoje. Aquilo que a gente está vendo hoje, ele com certeza já foi feito no passado. Então a gente tem que saber olhar para trás e pensar o que a gente pode se aproveitar para continuar fazendo coisas tão importantes, transformadoras para frente também. Felipe, você foi certamente um aluno marcante aqui na PUC. Nós preparamos uma surpresa para você. Podemos ver? O Felipe sempre foi um cara muito atento. Eu gostava muito de ele, buliçoso, assim, muito ávido, muito ansioso também e tal, aqueles olhos dele que faíscam, cintilam, né? Eu vejo ali um cineasta muito bom, apesar da vaidade que a gente sempre é meio babão com os alunos, né? Mas eu acho que as coisas estão indo muito bem com ele. Eu levo pessoalmente muita fé no Felipe. Tá aí o professor Pedro Camargo. O que você consegue lembrar assim das aulas dele? Eu com carinho o Pedro por causa disso, né? Essas referências, esses filmes que eu assisti foram importantes porque na época era mais difícil talvez ser cinéfilo. Eu não me julgo um cinéfilo, assim, nunca fui. Eu sempre consumi cinema com moderação, sempre tive muito prazer em assistir filmes. Então para mim era um prazer muito grande assistir filmes em sala de aula. Então era uma das aulas que eu mais gostava, vinha para assistir filmes. E aí eu acho que esse comportamento com o cinema, esse respeito com o cinema, eu aprendi com o Pedro. E tive outros professores também, a Cláudia Chaves, que era uma professora de filme publicitário aqui, também foi uma professora que me ajudou muito. Quando esteve em Nova York, me visitou, vibrava, torcia, foi assim também uma pessoa muito importante para mim, com quem eu troquei confidências sobre a minha carreira. E o Pedro também, eu gostava do simbolismo do Pedro, das coisas que ele me falava, assim, eu ficava pensando durante muito tempo, sabe? E aí eu ia vendo elas acontecendo. Então, acho que a gente está na faculdade para ser estimulado a pensar. Eu
acho que essa foi a grande importância desses professores para mim. Todos eles me fizeram pensar. Tá certo. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Vera. O PUC em Cena volta na próxima semana com mais uma dica do mundo cultural. Até lá. Dá pra ir a pé até a Rua das Pedras? Não, claro. A pedra pra ir até pro Piauí, só ter disposição.